Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui hoje. E eu vou moderar esse painel, um painel que vai dar aí continuidade às nossas discussões sobre criptoeconomia e ativos digitais. Bom, a gente, sem dúvida alguma, tem discutido esse assunto, desenvolvido esse assunto e se perguntado, inclusive, onde é que todo esse tema vai chegar e como que as finanças descentralizadas, ou como a gente chama de DeFi, e a criptoeconomia vai cruzar cada vez mais e já está cruzando o mercado financeiro tradicional, sendo que muitas instituições financeiras já oferecem oportunidades de investimento nessa área. Nós mesmos, da B3 Digitas, o nosso braço, nossa plataforma de cripto, recentemente, na verdade ontem, lançamos a nossa parceria com o Banco Inter, onde a gente coloca aí, em operação a nossa plataforma de negociação de criptoativos. Bom, o Brasil é líder no mercado latino-americano na adoção de criptomoedas. É o 7º lugar no ranking global, segundo um estudo que foi publicado pela consultoria Blockchain Chain Analysis, e está aí se destacando nesse movimento. Em dezembro de 22, o país se tornou um dos primeiros do mundo a aprovar uma regulamentação específica para a atividade de corretoras de criptomoedas e ativos digitais, que é o chamado Marco Legal das Criptomoedas. A nova lei dá segurança jurídica para as operações, protege investidores, combate crimes com criptoativos, remove a simetria regulatória entre as exchanges e as instituições financeiras. E nesse mês, recentemente, dia 13 agora, o governo federal assinou o decreto que define o Banco Central como o regulador do mercado de criptoativos. Certamente é só o começo dessa discussão. Ainda teremos muitas novidades e para falar sobre esse tema, para falar sobre criptoeconomia, ativos digitais, regulação, eu vou convidar aqui ao palco o Antônio Marcos Guimarães. Ele é consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. O Felipe Andreu é um Associate Partner do BTG Pactual. O João Acioli, diretor da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, e a Tatiana Mello Guazelli, que é sócia do Pinheiro Neto Advogados. Então a gente tem aqui um time super qualificado para discutir esse assunto, um assunto que certamente tem aí atraído a atenção e as dúvidas de todos nós. Muito boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, eu vou aqui partir para a primeira pergunta. Eu vou começar com uma pergunta mais geral para todos. Depois a gente quebra aqui o painel para poder aproveitar as especialidades e o conhecimento de cada um dos nossos convidados. A gente hoje vê já o desenrolar de um novo capítulo da economia digital. O marco legal das criptomoedas foi publicado aí em 2 fases, a lei no ano passado, agora o decreto esse último mês. A gente sabe que existe uma regulamentação infralegal que o Banco Central deverá ainda publicar, mas a verdade é que a gente tem, com esse avanço da regulamentação, novas oportunidades de liquidez que são colocadas para o mercado. O Real Digital também coloca o país aí como um pioneiro, à frente dessas discussões, e traz aí também outras oportunidades, e mais do que isso, também traz uma série de dúvidas de como é que a gente vai conviver com esse novo ambiente das moedas virtuais. E aí a minha pergunta é justamente essa: quais são essas oportunidades? O que a gente pode esperar com o avanço da regulamentação, com o avanço do mercado e com todas as soluções que estão sendo colocadas no mercado? E aí eu vou começar então com a Tatiana e a gente vai fazer uma primeira rodada aí com vocês para a gente discutir um pouco com esse viés de oportunidades. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A tokenização, que é a representação digital de um ativo já existente no chamado mundo real, é uma forma muito eficiente, uma forma muito eficaz
de se fracionar ativos e tornar o acesso a esses ativos mais barato e mais simples. Então, por exemplo, no caso de recebíveis de cartão de crédito, a partir do momento em que você consegue tokenizá-los, fica muito mais fácil, barato para estabelecimentos comerciais conseguirem antecipar esses recebíveis. Hoje, né, o Banco Central já trabalhou bastante para tornar essas operações mais simples, inclusive no caso de recebíveis de cartão de crédito já existe registradoras que fazem os registros, então já existe um acesso de uma certa forma a esses recebíveis muito mais amplo do que existia no passado. Mas o fato que isso ainda é restrito a alguns poucos investidores interessados nesses ativos que conseguem ter acesso a eles, e muitas vezes são ativos muito atrativos, que despertariam, né, um grande interesse de investidores, mas que não conseguem acessá-los. Então, a partir do momento em que esses ativos são tokenizados, fica muito mais fácil esse acesso, então você beneficia as duas pontas. Tanto daqueles tomadores, no caso dessas antecipações de recebíveis e outras operações financeiras, quanto no caso dos investidores desse mercado. Mas uma coisa que é importante lembrar é que quando a gente está falando de tokenização de ativo financeiro ou de valor mobiliário, a nova lei, que entrou em vigor semana passada, ela não regulamenta esses ativos. Então, ainda que a lei seja um passo muito importante para o mercado de criptoativos para permitir a regulamentação e a segurança para esse mercado, no caso específico desses ativos, a gente precisa ainda de uma outra regulamentação para tratar especificamente do assunto. Excelente, Tatiana. Ou seja, a gente ainda tem um caminho aí que vai dar ainda mais clareza a esse mercado, e eu vou, por isso, inclusive, deixar os reguladores por último e vou passar a palavra para o Felipe, para a gente primeiro ouvir o mercado e deixar aqui a prerrogativa, né, de quem tem a caneta por último. Obrigado, Ana. Vocês estão vendo que eu estou subvertendo a ordem, né? Faz parte. Obrigado, boa tarde a todos. Também estou muito interessado em ouvir um pouquinho mais, além da coxinha ali, do Antônio e do Acioli, mas acho que a gente está extremamente no caminho certo em relação ao tema, né? É gradativo, para algumas áreas acaba sendo aquém talvez da velocidade que todo mundo espera, tem muita coisa já acontecendo, então de certa forma encaixar o mercado já existente na regulamentação ainda por vir, mas a gente está no caminho certo demais, assim, não só regionalmente, né, como a Ana comentou, acho que a gente é bem líder na América Latina, mas acho que até mundialmente a gente está se tornando referência em uma série de temas, né? Acho que o Antônio vai falar naturalmente, mas dividindo aqui talvez nas principais iniciativas do Banco Central, tanto o Real Digital, que vai ter um painel na sequência com o Fábio Araújo também, e o GT de tokenização mais recente, são iniciativas que enfim, você não consegue ter muita proxy internacional com o grau de avanço que eles possuem, né? E na CVM, primeiro que aqui a gente não tem, ou pelo menos tem de forma mais relativizada, discussões mais esdrúxulas sobre o Huawei Test. O Huawei Test local nosso, Tupiniquim, eu acho que é bastante mais razoável, a gente tem discussões mais assertivas aqui de uma forma geral, e eles fizeram por bem consolidar uma série de orientações e posicionamentos no parecer ano passado, e agora, mais recentemente, o ofício circular em abril, que ainda está, de certa forma, sob discussão pelo mercado, acho que ainda vai sofrer algumas adaptações. E é isso, acho que no comparativo com a América Latina estamos na frente, e talvez a União Europeia com o MiCA realmente é um caminho seguro também para a gente poder operar, né, pensando no geral, clientes locais que queiram ter espaço lá fora e por aí vai. Mas se pegar Estados Unidos e Ásia, né, talvez uma questão, quase uma briga geopolítica entre si, você tem todo mundo sofrendo um pouco disso, idas e vindas ainda muito, você não consegue saber qual a rota, né? Brasil, você já sabe qual a rota, de uma forma geral, União Europeia também, nessas demais regiões do mundo ainda não está tão claro, então acho que a gente está super no caminho certo. Eu acho que aqui, né, Felipe, eu acho que você bem destaca, e a minha própria fala inicial também vai nessa direção. O mercado financeiro brasileiro sempre, né, se destacou globalmente
pela sua posição, né, de inovação, de fato trazer as soluções e trazer com segurança. E não é à toa também que os nossos reguladores se destacam globalmente, né, como reguladores que estão aí na fronteira. Não seria diferente, né, no tema de cripto, no tema de ativos digitais. Mas então vamos ouvir, né, CVM Banco Central. Vamos começar com o CVM, João, para a gente entender um pouco como é que é a visão de vocês aí em relação a oportunidades. Obrigado, Ana Carla. Cumprimento a todos os presentes aqui. Começo com um breve disclaimer, que o que eu falo, minhas opiniões não se estendem, não vinculam, não necessariamente representam as da CVM sobre o tema, mas tem uma descrição sobre o que a gente tem feito também, que eu espero poder contribuir com essa visão mais institucional. Em termos de oportunidades, como a Tatiana já apontou e foi desenvolvido pelo Felipe também, a gente vê assim, a mudança que o mundo está vendo aqui em relação a essa tecnologia é uma possibilidade enorme de redução de custos, não só as que foram exemplificadas, mas outras que a gente nem consegue ver ainda, porque uma decorre de outra, né? Quando a gente olha com um retrovisor na história de grandes inovações tecnológicas que foram rupturas, num primeiro momento aquilo tem o óbvio, depois aquilo vai permitindo outras inovações, porque muda certas práticas assim, e tem impactos econômicos amplíssimos. Então, se você pensa no carro, como que mudou ferrovia, cidades que cresceram por causa do acesso, enfim, assim, a gente não consegue antecipar o que pode vir de redução de custo. Mas redução de custo, em termos mais voltados ao mercado de capitais, você consegue diminuir o tamanho mínimo de operações que se justificam para recorrer ao mercado. Você consegue ter custos fixos menores, então você consegue também eliminar certos serviços que se tornaram essenciais dentro das finanças tradicionais e do mundo pré-tecnologia cripto e pré-DeFi. Isso tudo vai permitir, né, que operações menores possam se financiar via mercado. Isso tem um impacto na economia, né, positivo. Você tem também, essas oportunidades são de negócios para quem cria essas soluções e oferece as soluções. Então tem até uma certa metalinguagem econômica, porque as pessoas que oferecem essas soluções podem recorrer ao próprio mercado para melhorar o mercado, né? E outro lado dessa oportunidade é que todo esse apelo do cripto, desse mundo cripto que tem sobre o público investidor, também é uma porta de entrada, né? Aquela coisa assim, tipo, como é que você começou no mercado de ações? Olha, foi um amigo da faculdade me apresentou o Bitcoin, e dali foi uma porta de entrada para produtos mais profundos, né? Então, assim, e um acesso também, um apelo de educação financeira, de conhecimento e de, em suma, trazer todo esse pessoal que faz o Brasil ser o 7º maior em criptomoedas, vir para o mercado, conhecer e aumentar o mercado como um todo. Acho que são essas as principais oportunidades, sim, para destacar. Obrigada, João. Antônio Mar. Bom, obrigado, Ana, pela pergunta. Meu entendimento está bem alinhado com as falas do Acioli. Eu acho que a grande oportunidade que surge na regulação do mercado cripto está mais na tecnologia adjacente do que no ativo investido em si. Então você tem a possibilidade, com o uso da blockchain, a tecnologia descentralizada correlatas, como o Ethereum, por exemplo, você melhorar processos, né, de relacionamento da instituição financeira com o regulador e com o seu cliente, e também a geração de novos modelos de negócio. Então, por exemplo, tem temas que são muito caros para o Banco Central, que poderiam ser aprimorados, como, por exemplo, gestão de fraudes, melhoria da segurança cibernética. Inclusive a gestão de fraudes foi recentemente regulamentada agora, né, a questão da criação de uma base pela Resolução Conjunta número 6, que visa utilizar essa informação para aprimoramento dos controles internos. Com o blockchain, que é uma ferramenta de uso de dados transparentes e imutáveis, certamente ele pode ser útil nesse processo aí. E também, conforme de novo o Acioli, o próprio Felipe e a Tatiana mencionaram também, você tem a possibilidade de geração de novos modelos de negócio, principalmente pelo fato, que eu diria até menos com a ideia, que é muito alardeada, de você eliminar intermediários, mas na verdade com o uso da tecnologia por uma linha que o BIS tem comentado num paper recentemente publicado, que é o Tokenization Continuum, de que o blockchain te permite, diferente da tecnologia tradicional, você agregar
dentro de um encapsulado, que seria o token, tanto dados quanto modelo de negócio. Então, não é a questão de você eliminar o intermediário, necessariamente. Esses intermediários, eles existem por um propósito. Mas a grande vantagem é você permitir que você elimine, na verdade, reconciliações constantes, que é isso que agrega custo ao processo, que agrega ineficiência, que a gente não consegue fazer com a tecnologia, vamos botar assim, que já existe até hoje. E o blockchain permite isso, e as suas adjacentes, como o caso do Ethereum. Você pegar, por exemplo, a emissão de uma debenture, que hoje você tem que fazer reconciliações com o escriturador, o depositário, o book building que acontece na corretora, o sistema de liquidações. Se você levar isso para a economia descentralizada, esses players, o depositário, o agente fiduciário, a corretora, eles devem continuar a existir. Não tem sentido eles serem eliminados. O que muda é que eles substituem o mecanismo de consenso e passam a validar as transações, mas de forma transparente. Como o token já carrega informação, inclusive da validação, você não precisa fazer reconciliações que são caríssimas hoje em dia. Então essa é que é a linha que eu acho que a gente deveria ir. É o que eu acredito, né? Eu, pelo menos. E, logicamente, como já foi comentado aqui, o real digital tem um papel importante nisso, porque, obviamente, se você tiver um instrumento de liquidação que é a própria moeda soberana garantida pelo Estado, em vez de ter um instrumento de liquidação que é uma stablecoin, por exemplo, sem demérito para stablecoin, mas, logicamente, ela é menos segura porque você depende do sistema de governança implementado pela entidade privada, que você não conhece e não necessariamente você consegue ter custo para auditá-la. Então, eu acho que, juntando esse processo, surgem oportunidades que serão aproveitados por todos, pelo cidadão e pelas empresas privadas. Excelente, então, Marcos. Obrigada aqui a todos os panelistas por essa primeira pergunta, pelas respostas a essa primeira pergunta geral. E agora eu vou quebrar um pouco, por especificidades, vou começar pelos reguladores agora, inverter um pouco a ordem. Vou começar aqui pelo Antônio Marcos. Na verdade, eu tenho uma pergunta para vocês dois e dentro dessa pergunta tem uma especificamente para cada um, mas vou começar aqui com o Antônio Marcos. Primeiro que, claro, a gente vai... toda essa regulamentação vai exigir uma coordenação de ações por parte de ambos reguladores, Banco Central e CVM. Então, a minha primeira pergunta que é para vocês dois é como é que são essas divisões, e como é que essa coordenação vai gerar aí, acima de tudo, uma organização que, como vocês sabem, sempre existem linhas, limites aí de atuação de um e outro regulador para garantir também a eficiência do ponto de vista da regulação. E a segunda pergunta para você, Antônio Marcos, é sobre justamente toda essa agenda. O Banco Central tem, de uma forma com muito sucesso, avançado numa agenda que é uma agenda que ela tem como objetivo final trazer, como você colocou aqui, eficiência para o mercado e ganhos para o consumidor. E pelo que você colocou aqui já na sua primeira resposta, toda essa discussão da tokenização, do blockchain vai nesse sentido. Ou seja, no momento em que você ganha eficiência, você reduz custos e na ponta, quem é o beneficiário é o consumidor final. Como que o Banco Central, inclusive, sendo agora, por lei, pelo decreto, o agente regulador e que vai supervisionar e monitorar esse mercado, vai garantir que, de fato, os ganhos cheguem lá na ponta? Essa pergunta é excelente, Ana. E certamente a forma de atuação do Banco Central necessariamente tem que ser conjunta com a CVM, que ainda bem, nós temos um relacionamento espetacular com esses dois reguladores, Então, que o Acioli para comprovar a minha fala aqui, e eu acho que o primeiro passo é redução ou eliminação de segurança jurídica. Isso não é um problema brasileiro. Hoje isso é um problema que nós temos no mundo todo. Reino Unido, Estados Unidos, Ásia, porque hoje a gente tem dificuldade de definir com clareza a natureza jurídica de cada um dos ativos. O que exatamente é um criptoativo, que vai ser regulado pela Lei 14.478? O que exatamente é um ativo financeiro tokenizado, que vai ser regulado ou que precisa de uma regulamentação mais específica, conforme a Tatiana mencionou? O que exatamente é o valor mobiliário, que, como a CVM está se debruçando aí fortemente, inclusive soltou um ofício circular número 4 agora recentemente. Então, a gente precisa chegar numa definição mais precisa, por várias razões, obviamente, e também para garantir que você não tenha aí uma seleção adversa, porque, obviamente, aquelas empresas que
sempre procuram trabalhar de forma correta, em compliance com a regulamentação vigente, ela vai ter receio de fazer investimentos, o que pode abrir porta para outras que não são tão, vamos dizer assim, republicanas. Outro ponto que eu acho importante também nesse processo é a redefinição dos papéis dos agentes. Como eu mencionei, eu não acredito, em hipótese alguma, tá, que em linha até com o BIS tem publicado, que os agentes, os intermediários serão eliminados. Não tem como fazer isso, isso não é bom para o mercado. A gente precisa desses intermediários. O que precisa é repensar o papel deles. Dentro do blockchain, talvez o papel deles, em vez de ser aquele que armazena a informação e toma uma decisão isolada, ele vai se tornar um nó dessa rede descentralizada, mas com smart contract, com inteligência, para tomar decisões específicas na área de sua responsabilidade, mas de forma transparente, eliminando, como eu mencionei, as reconciliações. E aí você precisa redefinir o que vai ser nesse papel a depositário, o agente fiduciário, a corretora e dependendo do modelo de negócio, o banco. Então esse é um ponto. E por fim, é um tema um pouco polêmico, mas eu acho que vale a pena tocar aqui. A gente precisa também tentar eliminar algumas assimetrias regulatórias que existem principalmente no mercado dos criptoativos. Hoje você tem sabido, por exemplo, tem um estudo publicado pelo FMI de 2021 que mostra que quase 70% das negociações de cripto no mundo estão em empresas que estão em offshores, que são paraísos fiscais e regulatórios. No Brasil, esse número a gente estima em torno de 50% a 60%. Não me parece justo você ter todo um arcabouço regulamentar de prudencial, gestão de risco, governança, capital regulamentar, que precisa ser cumprido pelas que estão constituídas aqui, e você tem um mercado aberto para instituições que não fazem nenhuma compliance com nada disso, entende? A gente precisa tocar nesse assunto, em algum momento a gente vai ter que dar um tratamento para isso, me parece. Perfeito, não, claríssimo. E aí eu vou então passar para o João Scioli. João, a primeira pergunta, né, como eu coloquei aqui para o Antônio Marcos, é sobre essa coordenação entre a atuação do CVM e Banco Central, e a segunda gostaria de entender, sob seu ponto de vista, sendo, né, a CVM como é o principal regulador, né, o principal regulador do mercado de capitais, o que falta na regulamentação que ainda não foi endereçado e que certamente, né, deverá constar aí das regulamentações adicionais que vão vir a reboque da lei e do marco legal e do decreto que foi recém-publicado. Obrigado, Ana. Bom, quanto à coordenação, acho que o Antônio Marcos já falou bastante sobre como ela funciona bem, de uma maneira bastante azeitada, as conversas. Eu acho que é importante que a gente, nesse desenrolar desse desenvolvimento, eu tenho uma visão sobre o que o Antônio Marcos falou, do repensar o papel de cada um, que a gente tem que ser bastante receptivo a que esse repensamento possa ser amplo mesmo, porque assim, eu acho que a gente olhar o mundo com a lente daquilo que já foi estabelecido, corre o risco de a gente acabar editando regulamentações que partam da premissa, ela funciona como uma certa petição de princípio. Você fala assim, olha, já que isso é necessário, então tem que ter o papel, tem que ser repensado, mas assim, pode se chamar daquilo, mas por causa da natureza descentralizada, essa mudança pode ser muito profunda e pode ser na prática, assim, pode ser a extinção de uma atividade, né? Assim, no sentido de ela ser tão transformada que ela pode se extinguir, mas o que é mais natural é que ela seja exercida por agentes que vêm exercendo a outra atividade antiga, né? E isso é importante a gente ter essa receptividade assim, a mudança que pode vir, né? Sobre o que falta, eu acho que faltou na lei uma menção à segregação patrimonial, mas eu não acho que isso foi ruim, porque se segregação patrimonial fosse algo tão necessário para a humanidade, não tinha nem Febraban-Tec, né? Não ia ter BAN e não ia ter TEC, muito menos, né? Porque assim, o mundo é alavancado. Então, assim, o importante é que a alavancagem seja, quando ela haja, ela seja transparente, ela seja compreensível. E eu acho que ficou muito bom no modelo regulatório, apesar de eu achar que a lei tem muitos problemas, mas a parte de ser o Banco Central que vai responder por isso é ótimo, porque assim, quem sabe do que significa
restrição à alavancagem, uma questão prudencial. Então, eu acho que não falta tanto. Eu acho que houve uma visão importante para a gente ter quando está diante de inovações, é que muitas vezes elas já estão reguladas, né? Não é porque inventaram a pistola laser que você tem que reescrever o crime de homicídio, matar alguém com um tiro de laser, né? Então, assim, o Código Civil está ali, o Código Penal está ali, as categorias amplas são assim, você tem que cumprir o que está contratado e você não pode tirar o patrimônio de alguém por fraude ou coerção. Então, assim, esse é o grande núcleo, né? Assim, eu vi o quanto que já está regulado. A CVM não acho que falta instrumento para ela, não precisava ter, na lei, ter dito alguma coisa a mais do que disse, porque a CVM já tem a regulação, a competência regulatória dela para regular aquilo que for se enquadrar como valor mobiliário e adaptar, fazer, como já foi mencionado, o parecer 40 e tudo mais. Acho que o Howey Test a gente tem que evitar que ele se transforme num teste de Rorschach, como está nos Estados Unidos lá, né? Aquela mancha, a pessoa vê a mancha e fala assim, tudo que vê na frente é valor mobiliário. Então a gente está numa abordagem mais saudável. Então acho que não acho que falta nada para a gente poder caminhar de uma maneira, lembrando que já tem regulação, em geral já está regulado. E só ajustar onde precisa e principalmente para simplificar, usar o que a tecnologia permite para a gente remover barreiras. Obrigada, João. Vou voltar aqui para a Tatiana agora e ouvir a sua opinião, Tatiana, em relação à proteção do consumidor, né? O João comentou isso, né? A gente tem regulamentação, a gente sabe o que, né? Como fiscalizar e como garantir que as punições aconteçam. Mas o marco legal, do ponto de vista de proteção do consumidor e equilíbrio entre fomento à inovação e proteção ao consumidor, no seu entendimento, ele está equilibrado de fato? Quando a gente olha para fora, os exemplos internacionais corroboram essa nossa impressão de que temos um marco que endereça os assuntos de forma equilibrada e que vai permitir que a inovação aconteça sem limites muito estritos aqui? Obrigada pela pergunta, Ana. Eu acredito que o marco legal, de forma muito acertada, é bastante principiológico. Então, ele traz principalmente conceitos, diretrizes que vão nortear a regulamentação desse mercado. Mas ele já endereça alguns pontos muito importantes para a proteção dos investidores, dos consumidores desse mercado. Primeiro é a própria aplicação de forma expressa do Código de Defesa do Consumidor, que está previsto no marco legal, e isso traz algumas ferramentas importantes para a proteção dos investidores desse mercado, por exemplo, a inversão, em alguns casos, do ônus da prova. Ele também traz novos tipos penais, não só o tipo penal que já está lá previsto de fraude, que também coíbe práticas dessa natureza nesse mercado, mas ele também prevê a aplicação da lei contra os sistemas financeiros para as empresas prestadoras de serviços de ativos virtuais. E isso também traz novos tipos penais que seriam aplicados, também protegendo os investidores desse mercado. E, além disso, ele traz também uma majoração de pena no caso de crime de lavagem de dinheiro, utilizando ativos virtuais. Então, ele traz, sim, proteções muito importantes, mas, ao mesmo tempo, ele traz esse caráter principiológico, dando bastante espaço para o regulador, agora, né, já conhecido, Banco Central, para poder regulamentar as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Então, acho que ele é um passo muito importante e acho que começou da forma correta, deixando mais flexibilidade para o regulador, e agora o Banco Central tem um desafio bastante grande na mão, né, de como equilibrar a inovação com a proteção desse mercado. E o que a gente tem visto, né, na experiência internacional, muitos países também, né, buscando formas de regulamentar e focando em vários pontos que o marco legal endereça. Primeiro é ter uma definição clara do que a gente está regulamentando, né? Quais são os ativos que a gente quer regulamentar e como, e os tratamentos diferentes que vão ser dados, se o ativo é valor mobiliário, se não é valor mobiliário, na linha do que o Antônio Marcos e o João já comentaram. Também trazendo medidas de proteção dos ativos desse mercado. Então, não necessariamente via segregação, ainda que alguns países, Canadá,
Canadá, por exemplo, prevê a segregação desses ativos, mas até outras medidas que daí podem ser trazidas também na regulamentação infralegal que vai ser feita pelo Banco Central. Acho que o mais importante, né, acho que a chave para ter o equilíbrio entre inovação e a regulamentação com a proteção é o diálogo. E isso aqui é muito positivo que a gente tem visto no Brasil, né? Tanto a CVM quanto o Banco Central muito abertos a dialogar com os regulados. Uma coisa que a gente não tem visto em alguns outros países que estão se fechando muito e eliminando a possibilidade de inovação. Então, acho que a gente está começando aqui a regulamentação desse mercado com o pé direito e acredito que realmente o Brasil está no caminho certo e esses avanços que a gente teve nos últimos tempos aqui na regulamentação desse mercado tem colocado o Brasil com uma posição de destaque no cenário internacional. Obrigada, Tatiana. Eu vou voltar agora para o Felipe, para a gente falar de negócio, né, Felipe? O BTG recentemente criou a Mint, né, que é com foco em tokenização, e recentemente lançou o BTG Doll, né, a primeira stablecoin de dólar emitida por um banco. Quando você, né, olha essas oportunidades, né, e a gente vê que elas, inclusive, à medida que isso avança e que os casos de uso surgem, outras aplicações vão surgindo e outros desdobramentos vão surgindo, eu queria que você falasse um pouco como é que isso acontece, ou seja, até porque aqui, né, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, como eu tenho lá a B3 Digitas e a gente também está estreando no mercado, a gente tem visto justamente isso, que uma aplicação não necessariamente ela se encerra em si, ela se desdobra em outras oportunidades. Fala um pouquinho como é que você vê isso e como é que, na experiência do BTG, isso tem ocorrido. Perfeito, Ana. É a hora do pitch um pouco, né? Vou tirar meu chapéu de advogado aqui. Fui incumbido dentro do banco a apresentar aqui, acho que estou junto com a turma que começou a olhar o tema há 6 anos, literalmente, lá no banco. E realmente tudo que a gente pensava lá atrás não necessariamente se concretizou e a gente vai ajustando conforme o próprio mercado pede, né? Aquela história, o artista tem que ir aonde o povo está, meio que o que os clientes vão pedindo a gente vai apresentando. O BTG Doll surgiu um pouco dessa provocação, uma forma de... Ele acaba sendo muitas vezes, e o próprio Antônio já comentou disso, um pouco da base de acesso dos clientes ao mercado cripto, né? Ele não necessariamente é um ativo que vai existir por si só, ele vai talvez ser a base de entrada que alguém vai comprar outros criptoativos, ele pode ser muito provavelmente uma stablecoin lastrada em real, a base também das instituições financeiras para o real digital, acho que é um pouco como o modelo está sendo pensado hoje. E a Mint, por sua vez, ela tokeniza e oferece essas alternativas, ela acaba tendo uma licença poética, que muitas vezes o banco não tem, né? E, enfim, sendo uma entidade hoje ainda não regulada, mas muito em breve regulada, e naturalmente queremos isso, mas para eventualmente oferecer para os clientes dela outros ativos que não são necessariamente com viés financeiro, né? Você pega fan tokens de clubes de futebol, é um ativo que não necessariamente interessa aos bancos, mas pode interessar para os clientes, é uma porta de entrada para o cliente que nunca transacionou cripto, ser o primeiro ativo que ele colocou na linha do que o Acioli trouxe. Muitas vezes é realmente um formato de inclusão financeira até, em certo aspecto, né? Você traz um pouco da paixão para um tema que muitas vezes não é necessariamente acompanhado no detalhe por todas as pessoas, mesmo as que são poupadores, que têm grana para guardar. E a forma de uso, né? A própria Ana comentou já da B3 Digitas, né? A debênture tokenizada, que acho que vocês também anunciaram essa semana, o pessoal da Vortex aqui na mesa, na primeira fileira, tentando estender para CRIs, CRAS. O Sandbox acho que acabou trazendo isso, acho que acaba sendo o modelo perfeito para testar. E a gente vê justamente para onde está indo, quais aspectos tecnológicos de regulamentação a gente precisa manter, quais deles a gente eventualmente consegue flexibilizar, e vamos conseguir flexibilizar uma série deles, mas num formato já prático, né? Talvez tenha pego um momento de mercado macro ruim, estamos felizmente agora numa curva de melhora que acho que torcemos para que seja mantida, mas acho que é o melhor formato. Você acaba fazendo uma audiência pública que poderia demorar 2, 3 anos num ambiente de realmente uso contínuo ali, em que o próprio mercado vai direcionar e falar se está funcionando ou se está funcionando. O próprio Banco Central também tem um sandbox deles, ali projetos envolvendo
mercado secundário de título de renda fixa, que é algo ainda super incipiente no Brasil, CCBs, enfim, acho que é outra forma complementar da CVM, e é uma visão bem alinhada com o que o Antônio, o João, o Acioli e a própria Tati falaram. Buscar uma maior otimização, menor custo, obviamente, para os envolvidos e também para o cliente final, mas tomando cuidado para não surgirem novos riscos que extrapolem os benefícios que a própria tecnologia traz. Então, é natural que tenha riscos que até então a gente não precisava, pensando no mercado tradicional, vão surgir, a gente tem que pensar em como endereçá-los, mas muito provavelmente, pelo tudo que a gente estuda, e acho que o BTG acaba sendo também um formato disso, o saldo é positivo, o saldo realmente aprimora a experiência do usuário, aprimora a forma com que ele vai conseguir, daí sim, acessar outras formas de investimento. O pitch foi bom, tá? Bom, eu vou pegar seu gancho. Você falou uma palavra aí que é uma palavra importante, né? Inclusão financeira. Acho que todos nós aqui temos, né, quer seja via mercado, quer seja via regulação, uma responsabilidade. Temos sempre trabalhado na linha de buscar aumentar a inclusão financeira, mas a gente sabe que a inclusão financeira vem junto com a educação financeira. Então, eu vou voltar aqui para os 4 com uma pergunta, e começo com você, Felipe, justamente porque você puxou o gancho aqui, que a gente vai precisar, dado inclusive os desdobramentos que cada um desses produtos ou dessas possibilidades, dessas oportunidades vem gerando no mercado, a gente vai precisar de uma nova educação financeira. Como é que a gente concilia essa busca por inclusão, essa busca por inovação com algo que já é um desafio no Brasil hoje, que é garantir que as pessoas tenham educação financeira e possam fazer o melhor uso possível desses novos instrumentos? Total, acho que tem uma customização da forma como esses produtos são oferecidos, né, em relação aos ativos tradicionais. A gente estava falando um pouco lá atrás, né, do mercado de betting, né, de apostas esportivas do Brasil, e hoje ele tem crescido horrores, assim, em termos transacionais, volume transacionado é muito alto mesmo. A gente começa a sentir esse impacto nos próprios bancos, e acho que ele ainda não acompanha um pouco dessa linha de aposta consciente, de consumo consciente, né? Então, tudo que envolve naturalmente a exposição a sua perdas e obviamente ganhos, mas enfim, perdas financeiras relevantes, acho que elas têm que ser tratadas com cuidado, né? A educação financeira, que aqui envolve aspectos básicos até de nomenclatura, então a gente está falando, outros painéis aqui, além de tokenização, e ano passado acho que deve ter sido ainda mais de metaverso. Metaverso é algo que a população em geral ainda não consegue entender. Inteligência artificial, ChatGPT, é algo que acho que aos poucos vai sendo parece mais palpável, parece mais próximo da realidade das pessoas. Então é uma questão geracional também, acho que daqui, enfim, alguns anos, temas que a gente fala hoje de forma natural, talvez há alguns anos não eram tão realidade, acho que isso vai naturalmente surgindo, mas acho que parte essencial de todos os atores desse mercado é de que, de fato, instruam, e realmente eventos como esse e a própria interface diária com os clientes tem que passar por uma adaptação em relação ao que é feito hoje. Pegando de novo o gancho dos valores imobiliários que podem ser tokenizados, o formato atual, mesmo depois da nova regra de ofertas, ainda é bastante rebuscado, diria assim. Por mais que tenha melhorado já na última, na virada do ano, se pegar um white paper de qualquer criptoativo, ele é muito mais fluido, ele é mais acessível, o cliente com certeza enxerga melhor os riscos e também os potenciais benefícios. É algo mais equilibrado, né? Acho que é um pouco de como adaptar isso, inclusive em relação a mídias sociais, né? Vídeos curtos, não necessariamente aquela coisa de 30 minutos, acho que ter algo que atraia para eventualmente sim, aí um vídeo mais longo para quem quiser ir mais a fundo. Acho que são formas de fisgar, no bom sentido, numa linha de, obviamente, vender, é sempre o principal objetivo, mas também apresentando os pontos e contrapontos, né, no final das contas. Obrigada, Felipe. Vou passar para o Antônio, que já Boa. tem, né? A gente já sabe que o Banco Central tem iniciativas nessa área, mas... Tem um departamento, né, para cuidar do assunto, de fato, sem dúvida, porque se você pensar nas tecnologias centralizadas, um dos aspectos, né, que você chama atenção é a facilidade de fracionamento do token. Então, uma série de investimentos que eram inacessíveis à população, uma classe mais vulnerável, que no máximo teria acesso a uma poupança, por exemplo, passam a ter acesso a investimentos que tinham um ticket muito mais elevado e que agora com fracionamento elas podem fazer seus investimentos. Mas em geral, muitas vezes a pessoa faz um investimento como um hype. Até quando você fala de blockchain, tokenização, a pessoa se deixa levar, como aconteceu com o Acioli muito bem colocou com o Bitcoin, o Ether, né? Então, o papel
do que se refere à educação financeira das tokenizadoras e das Virtual Asset Service Providers, né, que vão ser reguladas agora, é essencial. Elas têm que cumprir seu dever de suitability para fazer o casamento entre o risco do ativo e o perfil de risco do cliente. Porque caso contrário, você pode ter um desastre aí, né, de lesão ao patrimônio pessoal das pessoas, né, claramente. Perfeito. João, quer pegar aí? Bom, só de ter educação financeira já vai ser nova, né? Então, assim, precisar de uma educação financeira nova, eu acho que é pelo lado da oportunidade, né? A gente chegou a mencionar isso, por causa desse tamanho interesse que tem nessas inovações. Então, você precisa trazer essa informação. Eu acho que lembrar da educação financeira, assim, da parte de finanças mesmo, não tem nada novo, assim, né? Então, em algumas coisas na prática, né, de como que aquilo se aplica no mundo real, sim, porque custos e tudo aquilo que acaba entrando lá nas equações de uma maneira indireta, isso está mudando. Mas as finanças são as finanças, né? Inclusive, se pudesse pegar um livro de 1920 aí, estaria muito bom para já educar o mercado e todas essas pessoas que precisam estar bem capacitadas para poder até mesmo a regulação abraçar e receber essas pessoas de uma maneira mais menos arrogante, né? Falar assim, de mostrar que as pessoas têm que ser protegidas de outras que estão as tentando prejudicar, mas não necessariamente delas próprias, né? Então, para que elas possam deixar de ser protegidas de si próprias, elas precisam ter educação financeira. Então, assim, eu acho que é importante o clássico, o tradicional, assim, e é uma ótima oportunidade, né? É nisso que está a novidade, né? Os meios de transmitir essa informação são hoje muito mais acessíveis, né? Então, são vídeos e tudo mais. Agora, então acho que essa tecnologia ela se reflete mais na forma em que a educação vai poder ser transmitida, na quantidade, no interesse que vai gerar. Agora, o conteúdo não precisa ser tão novo, pelo menos na parte de finanças, né? E sim, agora tem as novidades, porque quando tem essas novidades, se focar muito na novidade, fala assim, pô, mas não está nem falando do principal que falta, né? Então tem que ter uma base assim do que é o mercado, o que é um investimento, de onde vem o retorno. Então, e é uma educação assim, finanças e também economia, porque mostrava assim, olha, de algum lugar da economia real, em algum lugar está vindo a geração de riqueza que vai permitir os retornos financeiros das finanças. Então, e todo esse exemplo, todo esse movimento, eu acho que é muito importante ser usado para uma educação que faça uso das tecnologias disponíveis todas, de uma maneira mais moderna e tudo mais, no meio. Mas no conteúdo, acho que vai ser muito novo se ela já existir. Tatiana, agora com a visão de advogado, inclusive, né, que trabalha pelo outro lado com todo o contencioso que muitas vezes a falta de educação financeira gera em termos, né, mais coletivos. Como é que você vê isso? A gente tenta tirar os disclaimers, a Tati às vezes não deixa. Mas pegando o gancho dos disclaimers, o que eu ia falar justamente é que é educação financeira aliada à transparência. E daí os players desse mercado têm um papel super importante de colocar de forma clara, simples, para os investidores, os usuários, qual que é o ativo, se tem um ganho, como o João falou, da onde vem o ganho. Então, explicar essa informação, né? Porque às vezes a gente pega os termos de uso que parece que a pessoa está querendo esconder alguma informação no meio daqueles termos de uso, que você não consegue entender exatamente qual que é o ativo, como ele é distribuído, como é custodiado. Então, se as empresas desse mercado, né, conseguem colocar
para os investidores, os usuários, informações claras, fica muito mais fácil deles entenderem e desenvolver essa educação financeira do mercado. E isso aliado às iniciativas que a gente vê, os reguladores, né, Banco Central, CVM, a própria CVM, né, a gente sabe que firmou um convênio com a Bcrypto, e um dos focos desse convênio é justamente desenvolver mais educação financeira e educação, né, da criptoeconomia, pensando especificamente nesse mercado e as suas particularidades, que, como o João bem falou, no geral não é muito diferente de um investimento tradicional, mas tem sim algumas particularidades por conta da tecnologia, e o conhecimento é essencial para que a pessoa possa entender exatamente o que ela está adquirindo, onde ela está investindo. Com certeza, eu acho que, né, tem desafios aí, tem desafios, né, que já me levam para a nossa penúltima pergunta, a última, na verdade temos duas aqui, mas eu acho que essa vem muito em linha com o que vocês acabaram de falar, que a gente está abrindo uma nova avenida aqui, finanças descentralizadas, embora, né, no fundo, como bem colocou o João aqui, estamos falando de finanças, estamos falando de ativos financeiros, estamos falando de coisas que já existem, que a gente já convive, que a gente já trabalha no nosso dia a dia. Mas a verdade é que a gente tem uma outra avenida, a gente tem finanças descentralizadas, a gente tem todo um universo de finanças centralizadas. E a minha pergunta para vocês a gente sabe que a regulação, né, é fundamental para que esses mercados não colapsem ou não se confrontem um com o outro, mas o que mais, além de, inclusive, educação financeira, além de transparência, a gente precisa para garantir que a inovação vai continuar, ela vai continuar com responsabilidade e vai adicionar a uma avenida que já existe, que sem dúvida nenhuma, chegamos até aqui com ela com grandes oportunidades e com grandes soluções para a nossa vida financeira. Então, como é que a gente lida com essas duas avenidas e como é que a gente garante que uma não vem em contraposição à outra? Vou só pedir para vocês serem breves para a gente ter chance da última pergunta. Vou começar com você, Tatiana, por favor. Ótima pergunta, e acho que uma coisa que é muito importante é diferenciar o que é o CeFi do que é o DeFi, né? Do que é o centralizado do que é o descentralizado, porque a regulamentação deve ser muito diferente em relação ao que é centralizado, é o que a regulamentação tem feito hoje, né? Focar no que é centralizado, nos intermediários. Então, as prestadoras de serviços de ativos virtuais que vão ser regulamentadas agora pelo Banco Central são os intermediários desse mercado, são consideradas como os gatekeepers e elas que vão ser regulamentadas. Quando a gente vai para o DeFi, né, para o universo descentralizado, às vezes fala que é DeFi e não é tão DeFi assim, né, mas quando é DeFi puro mesmo, não tem intermediário. Então já tem um desafio inicial de quem regulamentar, né, quem vai ser o gatekeeper, tem um gatekeeper para isso? É tão desafiador que a recente consulta que foi apresentada pela IOSCO, até está aberta aí para comentários até o final de julho, ela deixa claro que ela não foca em DeFi. Ela fala, tudo que aqui eu estou propondo é só para CeFi. DeFi vai ser uma outra consulta. Então, acho que o ponto de partida é diferenciar essas duas avenidas e conseguir dar o tratamento adequado para cada uma. João, por favor. Para ser breve, eu acho que falta enxergar que às vezes não falta alguma coisa, né? Então é a via negativa que chama o antifrágil, né? Nassim Taleb fala assim, ó, você está com um mal e você está tomando muito remédio, daqui a pouco você começa a ficar mais doente e você sempre procura um outro remédio a mais. Vem cá, não é para você talvez tirar alguma coisa, você está tomando alguma coisa, está te fazendo doente. Então, é olhar para a regulação e tentar, assim, eu acho que a mensagem para nós, reguladores, é assim, tem um choque o choque que a gente vê quando vê mais gente investindo em cripto do que no mercado tradicional, fala assim, por quê? Bom, uma razão certamente é porque é mais fácil, né? Assim, a água corre pelo buraco de maior vazão. Então, se é mais fácil ali, a gente vai aí. Então, é olhar para a tecnologia e não ficar procurando os problemas novos que ela pode trazer para criar proibições, mas sim ver o que tipo de solução nova que ela permite que pode retirar vedações
retirar obrigações necessárias para permitir que fala assim, olha, uma coisa que facilita vai gerar mais travas, né? Então assim, eu acho que falta isso, falta a gente ter um olhar de, às vezes, ver que ao contrário de estar faltando, está sobrando alguma coisa por causa da inovação. Obrigada, João. Antônio Marcos. Eu achei muito bacana as palavras do João Ascioli, acho que até para valorizar, assim, para complementar, acho que bem em linha com o que o João falou, de fato, muito bom isso. Você tem que evitar também a posição do regulador mesmo, né? Olhar para esse novo cenário, essas economias descentralizadas, tentando só replicar a regulamentação que já existe, tentando uma adaptação forçada no modelo novo. Como ele bem colocou, às vezes você não tem que mexer ali, entende? Então você forçar um modelo que às vezes, eu não estou dizendo que o que existe é anacrônico, mas você forçar um modelo que se parece com aquilo, para tentar encaixá-lo naquilo que ele não é, forçando uma taxonomia que não existe, pode piorar o cenário e aí prejudicar uma inovação que a gente gostaria de pavimentar. Então acho que sem maiores delongas, é isso aí, as palavras do João foram muito boas nesse sentido. E não ter apego ao erro, né? Eventualmente, se for por essa rota, né, Antônio, ajustar. Exatamente. Acho que é como algumas discussões estão caminhando, são vivas, né? Mesmo na pauta regulatória, ela também não é estanque, né? E acho que pra gente faz diferença o Brasil não ficar ainda, que a gente esteja na vanguarda desses temas, não ficar uma ilha e não ficar isolado, acho que a gente tem de alguma forma levar o tema mundialmente afora. Então, na medida do possível, eu sei que é difícil, a CVM tentar contribuir com a SEC nas discussões deles, tentar mostrar os nossos casos e os bons exemplos que a gente já teve. O Banco Central também já faz bem isso, tanto já fez em relação ao Pix, dando certo ao digital, que acho que é natural que o faça também mundo afora. O regulador não pode ter ego, né? Dividir. É isso aí, né? Faz todo sentido. Excelentes comentários, excelentes pontos. E que eu tenho certeza, inclusive, que vão moldar, né, toda a atuação de mercado, de regulador daqui em diante. E aí, com isso, eu encerro aqui com a minha última pergunta para vocês. Vou pedir aqui é o desafio principal, vou pedir que cada um responda em 30 segundos o que vocês imaginam que tem adiante de nós aqui nos próximos meses, nos próximos anos, nesse mundo que é o mundo de inovação financeira. Vamos começar com você, Tatiana? Bom, para ser muito breve aqui, acho que a gente está só no comecinho. A gente deve ver nos próximos meses, nos próximos anos, uma evolução regulatória desse mercado, tanto do lado do Banco Central quanto do lado da CVM. Acho que tem vários desafios pela frente. Então, como a gente está falando de CeFi e DeFi, né, tudo que foi feito até agora, em termos regulatórios em outros países e aqui no Brasil também, foca muito em CeFi. E agora a gente vai ter que pensar também com o próximo passo em DeFi, então acho que tem muita coisa para acontecer ainda nesse mercado. Antônio Marcos, quer pegar aí? Claro. Eu acho que para o futuro vai acontecer algo que a gente já começou a acontecer, que eu acho que a tendência é uma fusão dos mercados, principalmente financeiro de capitais. Se a gente observar, isso já está acontecendo há algum tempo. Se olhar para a securitização de recebíveis financeiros, por exemplo, você tem títulos sendo emitidos no mercado de capitais sendo direcionados para operações de crédito no mercado financeiro. Eu acho que a tokenização e o mercado cripto vai impulsionar isso mais. A gente vai ter que manter esse diálogo, né? O mercado privado, os reguladores, porque a gente não pode atuar de forma isolada mais, né? Isolando os mercados. Eu acho que é isso. Acho que numa linha de interoperabilidade, até nesse gancho do Antônio, acho que é essencial nesse aspecto, né? Dentro do mercado local, mas pensando sempre também nesse aspecto global de ser possível plugar no que a gente está vendo lá fora, ainda que lá fora esteja um pouco atrasado em relação ao que a gente está fazendo aqui no Brasil. E acho que na linha dos meses versus anos, acho que é mais para anos. Então talvez outros painéis semelhantes já vão ter aqui na própria Febra, já teve, né? E vão ter ainda ao longo do dia e amanhã. Mas acho que provavelmente nos anos seguintes a gente vai ter temas ainda semelhantes, ainda algo que está nos primeiros passos. O sandbox não deixa de ser um piloto, as casas, todo mundo está fazendo os seus primeiros testes. Mas acho que a tendência é de revolucionar esse mercado, né? Então acho que a gente tem que apostar, tem um caráter educacional não só do cliente, mas também de cada uma das casas. Hoje você fala cripto ainda, dependendo do interlocutor, ele assusta, inicialmente. Então tem chão. Com certeza. João? Eu acho que a gente tem que, para os próximos meses, espero que a gente possa ver o regulador num lato senso, assim, legislador, regulador, assim, o player estatal, aceitando um papel menos de querer surfar onda, entendeu? Porque tem uma pressão sempre de fazer as lacroleis, né? Tem macro, lancei a lei e tal.
para surfar a onda. Então deixa a onda ser surfada por quem inova, por quem ganha com a inovação. Porque o mercado, para a inovação do mercado ser boa, ela tem que gerar valor. A geração, a criação do Estado, ela não tem essa obrigação. Então, assim, ela não tem esse teste. Então, acho que é importante a gente ter uma onda sendo surfada mais pelo mercado da inovação e o regulador ficar aqui cuidando daquilo que já tem, das regulações que já existem, aplicando isso. É isso. Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti aqui o painel. Queria agradecer Tatiana, João Acioli, Antônio Marcos, Felipe, pelas considerações, pelos comentários, por toda essa discussão riquíssima. E, como disse aqui, né, o Felipe, eu acho que a gente vai ter vários painéis ao longo, não só dos próximos meses, mais anos, discutindo todas essas inovações que, concordo, Tatiana, estão só no início. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação de vocês e vamos dar continuidade ao evento que tem muita coisa interessante pela frente. Obrigada em nome da FEBRABAN.